E essa discussão, né, de futurismo, né, algum tempo atrás, né, eu gosto muito, né, de séries também, enfim, tecnologia, né, e aí eu comecei a tem uma série que eu gosto, enfim, que eu assisti um tempo atrás, alguns anos atrás, e aí eu lendo, né, como que a série ela era construída, e aí falava a questão de pessoas que trabalham com futurismo, né? Eu falei, mas o que é futurismo, né? O que é futurista? Ah, eu sou um futurista. E aí na minha cabeça, futurismo era, sei lá, né? Vou imaginar o que está acontecendo 5 anos para frente. E eu comecei a ler um pouco mais. Eu não sou especialista nisso, né? Claro, eu só aprofundei um pouco. Mas eu comecei a entender. E aí eu comecei a ver, olha, sabe aqueles filmes do Exterminador do Futuro, que lá na década de 80, 70, 80, 90, imaginava a época dos anos 2000, 2020, 2024, e assim, 40, 30 anos antes, né? E é legal porque eu comecei esses anos para frente, né? E começar a imaginar, poxa, como é que. Não, eu minimizava, né? Então não é só pensar no futuro, é como que as relações humanas, como que a relação entre humanos, entre máquinas, entre um animal de estimação, entre a natureza, né? Entre, enfim, tudo a organização que a gente hoje vive, ela começa a conviver com outras pressuposições, né? E hoje tem muitas séries que falam sobre isso também, né? Então tem a Black Mirror, acho que é essa, uma série também fala um pouco, explora, né? Por quê? Porque aquele futuro de 30 anos, hoje é o presente, uma parte dele acaba sendo presente. E aí eu tenho a necessidade de pensar daqui 40 anos para frente. Então é um exercício, né? É muito interessante quando a gente começa a pensar em algumas coisas, em relações, né? E onde, claro, né, a gente tem a escassez, né, e de coisas, e hoje nós temos escassez, né, em relação ao próprio tempo, né? Se a gente for pensar em relações do convívio, né, do tempo de qualidade, né, de como que eu estou ali usando essa riqueza que é escassa, né? E aí, há pouco tempo também tem uma pessoa que eu gosto bastante ali do LinkedIn, né, para falar sobre produtividade, né? E aí ele estava falando de desintoxicação de dopamina, né? E ele falando como que eu vou fazer essa experiência, ele estava se propondo, né, daqui 4 sábados aos sábados durante um mês, né, enfim, 4 semanas, ele se desintoxicar em relação à tecnologia. Então ele não vê, não usa internet, não usa isso, não usa aquilo, e nem se dá o trabalho, eu brinco, o trabalho de fazer coisas com um uau, né? Então, assim, é algo que a gente está aqui vivendo, parece que estou misturando as coisas, mas assim, tudo se correlaciona, né? Como a gente consome as coisas, a gente começa a rever coisas que antes era normal, né? Antes era algo comum. E recentemente eu acabei ganhando, né? Minha esposa ganhou aquela máquina Polaroid, né? Que você tira a foto instantânea e vai ali, né? E eu fiz uma conta de quanto custa cada filme, né? E cada clique. Não é uma coisa pequena, né? Se a gente for comprar no mercado, pelo menos brasileiro, não estou falando de comprar no mercado chinês, né? Mas aí eu fiquei refletindo, porque eu testamos agora esse final de semana, né? Eu falei assim, nossa, quanto que a gente pensou para tirar uma foto e ver um monte de coisa, e ver luz, e ver coisa, ó, vamos assim, porque tinha 10 filmes só, e a gente tinha que clicar, né? Clica uma vez e já tem 9, entendeu? Como é que a gente vai fazer tudo isso? Então, esses insights, esses inputs, né, do que a gente tá falando de futurismo, né? Tudo isso é muito mais profundo, e a gente cresce tanto quando a gente começa a entender a realidade como ela é, né? E acaba dando também até mais valor por muita coisa, né? Então você falou de filhos, né, Vinícius, de questão de legado, né? O quanto que isso, quando a gente começa de fato, né, a entender o legado, o tempo, isso eu acho que é algo extremamente valioso, né? Independente da idade, né? Então isso aqui não é papo do tiozão, né? Porque falou, olha, lá vem o tiozão falando de novo, papo do tiozão, né? Então quanto antes, quanto antes a gente pensar nisso, né? Mais talvez a gente é,
enfim, né, gasta, sei lá, né, acho que cada um tem a sua forma também de enxergar as coisas, mas eu acho que a gente aprende mais rápido, talvez, né? É, o futurismo, né? Hoje um dos exemplos mais clássicos do futurismo que o pessoal adora fazer um meme são os Simpsons, né? Parece que os Exatamente. caras Ah, adivinham tudo, né? Mas o futurismo nada mais é do que você for ver é uma análise de tendências baseada no presente, né? é isso aí. Por que muitas vezes as coisas que eles ditam lá eles acertam? Porque tem um time ali estudando, fazendo análise de tendência, tá ali, não é no tarô, né? A turma está estudando, tá vendo o que está acontecendo. E se for do agro, né? O agro ele fica no limiar da abundância e da escassez, né? A gente estava tendo uma reunião essa semana no escritório falando sobre esse aumento da população mundial, né? Daqui a um tempo a gente vai ter um limiar aí de falta de alimento mesmo, né? A gente precisa começar a pensar nisso. E o Brasil acaba despontando aqui como um lugar profícuo para tratar esse tipo de problema, que vai ser um problema que vai começar a bater na porta da gente, né? E empresas como a Big Trade acabam tendo também esse propósito, esse objetivo de fomentar apoio para que caminhos surjam para que esses desafios sejam vencidos, né? Não dá para a gente esperar esse problema tomar proporções muito maiores e a gente, de fato, começa a passar maiores dificuldades, né? Já tem mais gente olhando para isso, o Peter é um deles, né? Nesse trabalho da Singularity, tem mais gente olhando, mas já é um estudo que a gente já começa a fazer hoje, do agora, do presente, para lá no futuro a gente não ter que sofrer mais com esse tipo de coisa, né? Boa, isso aí. E olha só, enquanto vocês estavam conversando aqui, eu fui buscar na estante ali, ó, gente. Para quem estiver assistindo, é essa carinha aqui do livro, Abundância, o futuro é melhor do que você imagina, né? Um livro excelente. Eu estava resgatando aqui, ele é de 2012, cara, e ele ainda é atual. Tem uma série de tecnologias aqui que ainda não se popularizaram, né? E talvez demore até alguns anos. Mas é uma literatura bem legal aí para quem gosta. E aí, emendando com a outra pergunta que eu ia fazer para você, Vinícius, que eu enxergo 2 pontos aí, né? A gente olhando para a Big Trade hoje, com cafeicultura, vocês estão ali entendendo o público, pivotando quando necessário, oferecendo ali o serviço, entendendo o mercado, ao mesmo tempo que você acho que deve ser uma das pessoas-chave, se não for a principal aí no grupo, que teve essa experiência de futuro, né? Esse olhar para o futuro, para a tecnologia, né? Então é olhar no presente e um olho no futuro, né? O que a gente chama hoje aí de ambidestria, né? Se eu não me engano, você me corrige se eu estiver falando bobagem, né? Então, assim, conta pra gente um pouco como que é você estar nessa visão de presente e futuro, como que você trabalha isso nos dias de hoje? Você tem alguma dica aí para os profissionais do agro em relação a isso? Bom, na verdade, está todo mundo lá conectado nessa pauta de presente e futuro o tempo inteiro, né? Porque, até do ponto de vista da companhia, né? E por ela ter esse viés de inovação, de ser uma startup, a gente está sempre olhando no produto que está rodando hoje, para que ele rode cada vez melhor, para que ele tenha sustentação, mas, ao mesmo tempo, a gente já está pensando em outras vias de desenvolvimento, em outros produtos, em outras maneiras inclusive de melhorar o que já está rodando hoje. Então, a gente está sempre provocando essas conversas dentro da companhia, né? Com relação ao agro, isso ainda é mais latente, né? A gente tem visto, por exemplo, essa questão da crise climática e de como é que isso afeta o agronegócio, né? Na cafeicultura não é diferente. A gente tem visto aí essas oscilações muito grandes de safras. Hoje a gente estava falando, por exemplo, sobre o Espírito Santo e sobre o que tem acontecido com o café Conilon, que até pouco tempo ele tinha uma resistência maior, está sofrendo um pouco mais com essa questão dessas variações climáticas, e é cada vez mais difícil você ter uma tendência do que vai acontecer ou não, e a gente trabalha com tecnologia, então a gente está sempre tentando descobrir mecanismos e formas de melhorar um pouco a nossa estimativa e a nossa curiosidade, né? A gente tem um algoritmo hoje
voltado para trabalhar o café, né, para identificar a cultura e para trabalhar a estimativa de produtividade. E é cada dia mais difícil a gente melhorar o nível de assertividade diante de tantas variáveis que vão sofrendo mudanças tão grandes ao longo do tempo. Então, é uma preocupação muito grande que a gente tem, e um esforço muito grande que a gente também tem de tentar acompanhar essas variações todas que vão acontecendo, né? Eu acho que é isso que traz, às vezes, tanta preocupação e tanta aflição para quem é ligado ao agronegócio, né? Hoje o mundo tá mudando muito rápido, isso tem impactado de maneira muito significativa o agronegócio em si, né? Estava dizendo, já brincando que outro dia, que esse ano eu pus luz de frio 2, 3 vezes só. Na época dessa, eu estaria fazendo um podcast aqui de touca de luz de frio, né? E é difícil você hoje lidar com o agronegócio sabendo disso, né? Isso é difícil para mim, que estou trabalhando com tecnologia de dentro do escritório. Imagina para o produtor rural que tem lá uma fábrica a céu aberto, né? Tem uma indústria a céu aberto. Então, isso é um fator que a gente tem que aprender, tem que saber lidar com isso cada vez mais, né? É isso aí, aprender, né? Aprender com essa nova realidade, né? Eu acabei de voltar aqui também de um evento aqui em São Paulo e não que antes não se falava, né? Mas hoje com muito mais tempo gasto ali, né? E também importância da influência do clima, tempo, né? Em relação à parte agrícola, né? Então, parece que não é importante, né? Porque a gente às vezes não acaba não pensando, né? E a gente tá ali, ó, mas espera aí, será que por que se variar 1 grau, né? Qual que é a importância disso, né? Então hoje a gente está vendo, né? E vários estudos já não é hoje, né? Mas muitos estudos também olhando para isso, e vocês olhando para crédito, né? Que é a questão do risco financeiro da operação, né? Que também está por trás, correlacionado com um ponto que é o risco climático. Isso é muito relevante, né, Vinícius? Então, assim, eu queria até fazer uma pergunta. Você falou que os seus pares, né, eles sempre tá ligado, né, com essa parte até por ser, né, uma empresa aí voltada para uma startup, enfim, inovação. Como que vocês buscam informações, né, em relação ao setor e até mesmo de riscos, assim, do negócio, assim? Vocês buscam ativamente, vocês continuam falando com gente do mercado? Como é que vocês tentam, talvez a minha pergunta mais relacionada com isso, né? Mas assim, antecipar, né? E falar, não, olha, daqui 5 anos o risco vai ser dessa forma. Como que é essa rede de network em relação a vocês? Se você puder, né, nos falar um pouquinho. Não, claro, a gente está sempre procurando conversar e aprender o tempo todo, né? Seja trocando com empresas parceiras, seja conversando com o pessoal da revenda, seja conversando com o produtor. A gente tem um desafio ainda maior, que é aprender para treinar para a máquina aprender a estimar ou dar um direcionamento para a gente no futuro, né? Então, a gente não pode parar momento nenhum de trocar e de aprender para a gente se preparar e para que as máquinas também se preparem, né? Porque a inteligência artificial, para ela ter um cenário preditivo, ela precisa ser treinada, né? E muito do treinamento que essas máquinas recebem hoje, elas pressupõem, elas partem de nós, seres humanos, né? E esse direcionamento hoje para essas máquinas acontece por todos os setores da companhia, né? Tanto o time de crédito, tanto o time de tecnologia, tanto nós, diretores, a gente está o tempo todo trocando, buscando informação para a gente chegar num consenso até para compatibilizar e para entregar informação para que essas máquinas sejam treinadas, né? A gente continua ainda como equipe de agrônomos que roda essas propriedades, que nos assessoram, e que também são parte fundamental para nos munir de pontos de vista, de informações, e também são parte essencial para que o treinamento dessas máquinas aconteça, né? Então, a gente não para a hora nenhuma de conversar, nem com gente do mercado financeiro, nem com gente de tecnologia, nem com produtor, nem com agrônomo, nem com revenda. A gente está conversando o tempo todo para poder
para poder ir atrás de mais informação e de mais cenário, para a gente tomar decisão e para essas máquinas serem treinadas. Né? Show. Muito bom, muito bom. Olha, eu tenho uma outra pergunta para o Vinícius aqui, mas antes eu queria só aproveitar que a gente entrou no assunto do futurismo aqui, Wellington, fazer um jabazinho do nosso episódio número 24, para quem não assistiu aqui, que a gente foi o episódio, gente, procura RD3, hashtag 24, quais as tendências para o futuro dos empregos no agro, edição especial que a gente fez, eu com o Wellington especialmente focado aí no relatório do Fórum Econômico Mundial, né, Wellington? Isso. E a gente comenta um pouco sobre isso de futuro dos empregos. E pegando essa ponte, né? Agora pegando um gancho aqui com o Vinícius, até para saber a opinião dele, que está aí há 3 anos nessa jornada com a Big Trade, qual foi sua percepção, né, como um profissional que veio de outro setor para o agronegócio, em relação pode ser ao segmento de tecnologia ou alguma outra percepção que você teve em relação de necessidade de mais profissionais, né? Porque aqui nosso podcast ele é voltado para a carreira e para oportunidades. Então, assim, da sua percepção, se você identifica que, olha, eu vejo aí uma necessidade de mais profissionais de determinada área no setor ou outra, o que você identifica de oportunidades aí para os nossos telespecs? Bom, primeiro, a gente fica cada vez mais admirado e mais impressionado com o agrônomo, né? O quanto o agrônomo é importante para o negócio, né? Em determinado momento, eu lembro que a gente, nesses devaneios de tecnologia, nós vamos desenvolver um negócio aqui que vai substituir o agrônomo e tal. Cara, hoje a mudança, a mentalidade da empresa, da companhia mudou completamente. A gente tem essa clareza da importância que o agrônomo tem para o agronegócio, para o negócio em si, né? A gente que trabalha muito próximo das revendas, por exemplo, a gente percebe o valor que o agrônomo tem para o negócio, seja na geração de novos business, né? De novos negócios para a revenda, seja para apoio do produtor mesmo, né? Então, a gente hoje está preocupado em desenvolver uma linha de produtos dentro do nosso ecossistema para melhorar o dia a dia do agrônomo, né? Porque o agrônomo é uma parte preponderante e muito forte desse ecossistema todo. E, ao mesmo tempo, a gente vê, por exemplo, na área de tecnologia, que, às vezes, o agrônomo tem uma certa dificuldade de lidar com esse tema da tecnologia. E tem uma geração nova chegando aí, e até a turma mais velha da minha idade, assim, tem essa facilidade, que não tem tanta proficiência. Hoje é muito mais fácil se aproximar desses temas. Um agrônomo que tem essa proficiência com tecnologia, que tem essa facilidade de entender o que está se passando do ponto de vista tecnológico, eu acho que tem um caminho muito, muito longo e muito bom pela frente, né? A gente percebe, aí não só nas áreas das fintechs, mas o agronegócio tem abraçado cada vez mais a tecnologia, né? E um agrônomo que tem essa capacidade de liderar ou de interagir, de se comunicar bem através da tecnologia, eu acho que tem um espaço muito grande pela frente. Nós aqui da Big Trade, a gente sabe muito bem a importância que tem um agrônomo e a gente quer cada vez mais estar próximo dessa turma e ajudá-los a fazer ainda melhor o trabalho que eles já fazem tão bem, né? Então, se tiver agrônomo ouvindo aí, eu acho que talvez uma dica que eu humildemente possa dar é, cara, olhem para a tecnologia como um aliado, procure entender minimamente como ela funciona, porque eu acredito que vocês não vão perder espaço, não. Acho que tem muito espaço para vocês galgarem, para vocês crescerem aí por meio desse caminho, pelo caminho da tecnologia, né? Muita máquina precisa ser treinada, muita inteligência artificial precisa ter conhecimento e nada melhor do que o agrônomo ser essa fronteira, né? Assumir esse papel para poder fazer melhor esse processo, né? E até aproveitando o gancho, né, Vinícius, assim, hoje a gente já está discutindo sobre agricultura 6.0, né? E tem muita gente que nem ouviu agricultura 4.0, né? Então são termos ali, a gente brinca, né? Nosso telespec dá um Google lá, né, para vocês entenderem
que é tudo isso, né? Que está tudo relacionado com o que a gente está dizendo aqui, né? E dentro de um conceito, né, sendo bem simplório aqui, de uma agricultura 6.0, é uma agricultura de conexão, né? É uma agricultura onde se propõe conectar um ecossistema também, né? Então, em frente a várias tecnologias que a gente está aqui discutindo, né? Então, a tecnologia não é só aquela da agricultura da precisão, né? Agricultura digital, não é um GPS mais moderno, ou isso ou aquilo, né? A gente está falando de empresas tecnológicas, com muita tecnologia, né? A gente nem talvez nem vai explorar aqui, né, Vinícius, a questão segurança de dados que vocês precisam, ou até pode explorar, né? Estou dando um exemplo aqui de algo que é muito complexo, né? Então, isso só de um tema, né, para que a gente possa ter lastro, né? A gente está falando de uma empresa, de um fundo que está numa B3, né, numa bolsa de valores, uma das maiores bolsas de valores do mundo, né? Então, isso não é algo simples, né? E a gente não pode tratar os assuntos, né, de forma simplória também. Então, olha a riqueza, né, da profissão, né, de pessoas que trabalham com agro, de possibilidades ali dentro do próprio sistema. E quando você colocou o agrônomo, né, me fez assim refletir um tema que eu tenho dentro da minha carreira, que a gente está discutindo bastante, né? A questão da comunicação versus relacionamento, né? O quanto que essas coisas são diferentes. Você se comunicar, você se relacionar com pessoas, né? Então, assim, o agricultor tem um ponto muito forte com engenheiros agrônomos, né? Com assistências técnicas, né? Com pessoas que estão no campo ali. E as empresas é uma cadeia de relacionamento muito forte, né? Então, o quanto que é importante a gente também fazer transacionar, nem sei se existe essa expressão para a questão, a gente usa muito isso em financeiro, né? Mas se você lidar com a ponta que é uma empresa de tecnologia, inclusive para agregar para o produtor rural, para o seu cliente ali, né, em específico, fazer essa ponta, né? Essa ponte, né? Então, isso é muito rico, né? Então tá aí mais um episódio importante e o quanto que a gente tem de espaço ali para a gente tá sempre aprendendo, né? Essa turma toda que você comentou aí agora, o agrônomo, o consultor técnico, essa turma toda que está na lida com produtores, trabalham com ativo, talvez um dos mais importantes hoje, acho que não só no agronegócio, no mundo, né? Que é o tal da confiança, né? E o pessoal lida, os produtores confiam naquela pessoa que está ali fazendo a visita, fazendo a venda, e se eles soubessem do valor que isso tem e o quão isso é importante para transacionar mesmo informações, validações, acho que se essa turma tivesse a consciência do quão importante é o papel deles nesse processo, essa comunicação toda, homem, máquina, agrônomo, satélite, inteligência artificial, ela vai ficar cada vez mais fluida, sabe? É uma das coisas que a gente tem levantado a bandeira nas conversas, não só com eles, mas também com as revendas, com os produtores, com os fundos de investimento. É um fortalecimento desse ecossistema que a gente acredita muito, sabe? Wellington, olha só, hein? Mais uma dica de ouro aí para os nossos telespecs, que são agrônomos e também outros aí que trabalham no agronegócio, né? A questão da confiança, o contato com o produtor. Tem muita coisa que chega a ser imensurável, né, Vinícius? Tem um valor que a gente não consegue tangibilizar. Então, essa é uma delas, a confiança.